Eu há muito tempo atrás, talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu tinha um carro muito velho. Muito velho. Muito velho. Se eu ficar falando muito, se eu for definir ele, eu vou falar uns 10 vezes muito aqui. Que era velho. E aí, o que eu fazia? Eu lavava o carrinho, bem, deixava ele limpinho, deixava ele bonitinho, por dentro e por fora. O carro, se saía com a rua, com ele ia deixando tudo branco de fumaça, mas vivia limpo. Até as ferrugens eram lustradas. Um dia meu primo chegou em casa, falou: cara, eu admiro você. Falei: porque? Como você tem coragem de limpar esse carro? Falei: é o que eu tenho. Eu tenho que mantê-lo limpo, porque senão Deus nunca vai me dar um melhor. E eu cuidava, irmão, cuidava. Como eu cuido do carro que eu tenho até hoje. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Deus sempre envia alguém para me ajudar a cuidar. Manter limpo, cheiroso, arrumadinho, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando você cuida do pouco, Deus te coloca sobre o muito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: aprenda a cuidar do que você tem. Porque o que você tem, foi Deus que te deu. Bicicleta? Lembra quando lançaram a sandal? Minha sandal era limpinha. No raio e no ar eu passava caol. Lembra do caol? O arinho ficava, ó, rainho brilhando. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Minha bicicletinha sempre limpinha, sempre arrumadinha. Tá de bicicleta? Cuide da bicicleta. Daqui a pouco Deus te dá um carro. Daqui a pouco Deus te dá um carrão. E quando Ele te der, você está preparado para cuidar daquilo que Ele te deu. Tudo bem até aqui? Amém? Deus está falando com a gente. Ele respondeu, Cristo respondeu: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Algumas Bíblias dizem assim, olha, não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Cães, cachorro, no contexto bíblico dessa época, era um ser domesticado, animalzinho de estimação como tem hoje. Os cães, por isso que a Bíblia diz, ficarão de fora os cães, significa os impuros. Sabe por quê? Porque os cães, eles andavam vagando pela cidade, comendo carniça, fedidos, bravos, violentos. Então, quando ele está dizendo, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, aí sim, ele está se referindo àquele animalzinho de estimação, porque algumas pessoas, não era como é hoje, que o pet é tratado com maior carinho. Vai no shopping, vai no restaurante, vai no spa, vai no hotel, não era assim não. Uma ou outra família adotava um cachorro como animal de estimação dentro de casa. Era uma ou outra. Por isso quando ele diz,
do cachorrinho, ele está dizendo daquele animalzinho que fica embaixo da mesa se alimentando das migalhas. Por isso que ele fala cachorrinho. Então, olha só, aí ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor? O pão aqui, irmãos, é o evangelho. As boas novas é Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ela estava dizendo: para mim as migalhas já me bastam. Por quê? Porque ela sabia que Jesus veio para os judeus, e ela era gentia, ou seja, Jesus não veio para ela até o presente momento. Por isso ela diz: os cães também se alimentam das migalhas que caem. Irmão, olha o que Jesus disse àquela mulher. Jesus estava dizendo: filhinha, não pensa que Jesus foi grosso, foi mal educado. Ele não foi, não. Ele só estava dizendo assim: filhinha, eu vim para os meus filhos que estão lá em Israel, e não para você que está aqui em Tiro e Sidom. Aleluia. Aí olha só o que ela diz: os cães comem das migalhas. Aí Jesus disse: ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Foco, alvo, meta. Foco, alvo e meta. O que você deseja acontecerá. Ele estava dizendo: eu estou impressionado com a sua fé, porque nem do meio do meu povo eu vi uma fé dessa. Porque o povo diz que tem fé, mas desacredita. Como ele disse para os discípulos: geração incrédula, até quando estarei eu com vocês? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, pediriam a esse monte: precipita-te para o lado de lá, e assim seria feito. Porque os discípulos foram chorar, porque não conseguimos expulsar o espírito daquela criança. Ele diz: porque vocês não tiveram fé. Anota aí: sem fé não há milagres. Ele disse: ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Sabe por quê? Porque ela clamou, porque ela chorou, porque ela teve alvo, porque ela teve foco, porque ela teve meta. A partir de hoje Deus está te falando: tenha alvo, tenha foco, tenha meta, porque se você buscar incessantemente o seu milagre, ele vai acontecer. Pastor, eu ouvi um não, bateram a porta na minha cara, disseram que eu não vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. A mudança que você precisa está dentro de você.